dizer para você que eu prego a palavra do Senhor há alguns anos, porque um dia Jesus me encontrou e me transportou do reino das trevas para o reino da luz. Eu conheci Jesus muito cedo. É um longo percurso em que o Senhor vem nos guardando. E nessa caminhada, esse roteiro que o Senhor traçou na minha vida, eu, quando prego a palavra, eu prego com muita convicção, não apenas daquilo que eu entendo da palavra de Deus, porque aos meus 18 anos, fazendo serviço militar na base aérea de Cumbica, lá em Guarulhos, naquela época não tinha o aeroporto ainda, era só a base aérea, e ali foi um dos períodos que eu mais buscava a presença do Senhor. Eu gostava muito quando eu estava de serviço e naqueles locais distantes, naqueles matagais ali da base aérea naquela época, porque eu buscava a presença do Senhor. Era uma época que eu jejuava 24, 48 horas. Com 18 anos é mais tranquilo para fazer isso. E eu tenho saudades desse tempo. E ali um dia, orando na madrugada, num posto chamado Portão Oeste, eu estava ali sozinho, aqui no meio daquele matagal, uma noite muito estrelada. Você pode não acreditar, mas eu tive uma visão, não foi uma visão mental não, foi diante dos meus olhos. Eu vi a figura do Senhor Jesus. Ele me apareceu. Eu não vi o seu corpo completo, nem vi o seu rosto, mas a visão começou a aparecer e eu vi ele pairando no ar, e os seus pés, é como a Bíblia diz, eram de latão, ele lembrava o latão reluzente. E conforme eu fui levantando os meus olhos e chorando, muito impactado com aquela visão, chegou até a altura da cintura, e quando eu vi aquelas mãos com as marcas dos cravos, em meio àquele fulgor e glória. Eu conto isso para você nesta manhã, porque eu prego o Evangelho, não somente por conhecer essa palavra, mas porque Jesus é uma realidade na minha vida. Eu o conheço, eu sei que Ele é real, eu sei que Ele é vivo. Muitos anos depois, eu estava desenganado em cima de uma cama, com uma hepatite infecciosa, fui mandado para casa pelos médicos para morrer em casa, porque eu estava vivendo meus últimos dias. E nessa experiência, eu pude ouvir uma voz me chamando dentro do meu quarto numa noite. Eu estava sozinho, aquela voz disse assim: Paulo, Paulo, uma voz muito forte que me impactou. Eu despertei, estava com soro, com todos aqueles medicamentos. Eu disse: quem é que está aí? E aquela voz disse: eu sou o Senhor teu Deus. E eu pude, nessa oportunidade, ouvir com os meus ouvidos a voz de Deus, e Ele se tornou mais real ainda para mim. E naquela noite que Ele falou comigo, Ele disse que eu estava curado. E naquela noite eu levantei, abandonei todos os medicamentos que eu estava tomando, minha família ficou muito preocupada, mas eu fui curado. E hoje, um dos órgãos que eu tenho no meu corpo que melhor funciona é o fígado. Nunca tive nenhuma sequela, Ele restaurou totalmente. Então, meu irmão, minha irmã, quero dizer para você que Deus é uma realidade na minha vida. Quando eu prego o Evangelho, eu prego sobre um Deus que é vivo e real. Eu não prego para você alguma coisa que me ensinaram, que eu aprendi num banco de faculdade, não. Eu falo da minha experiência, eu falo desta realidade. A respeito desse culto e desse momento, esses dias, eu dobrei os meus joelhos e orei e pedi ao Senhor pela tua vida. Eu marquei algumas coisas aqui
que eu quero compartilhar com você nesta manhã. E a responsabilidade de pregar diante de 1, 10, 20, 30, 100 pessoas ou 1000 pessoas, não importa. A responsabilidade é a mesma. Sabe por quê? Porque eu aprendi que se Jesus tivesse que vir ao mundo, passar tudo que ele passou pela salvação de uma única alma, ele teria vindo. Então, uma alma é tão importante como 10.000 almas, porque Jesus morreu por todos. Uma outra responsabilidade que nós temos quando pregamos o Evangelho é com referência a você, porque você se dispôs a vir aqui nesta manhã para ouvir alguma coisa, para receber alguma coisa. Você está numa expectativa e nós temos uma responsabilidade diante de Deus, em primeiro lugar, que nos concede a oportunidade de pregarmos, uma responsabilidade com esta palavra sobre o que vamos pregar, e uma responsabilidade diante de você que nesta manhã está aqui para receber alguma coisa. Amém? Eu sei que há muitas necessidades na vida de cada um nessa manhã. Eu sei que muitas vezes quando estamos pregando, para algumas pessoas é até difícil ela se concentrar no que está ouvindo, no que está sendo pregado. Sabe por quê? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo momentos diferentes. Talvez haja pessoas que ainda não perceberam, mas algo está acontecendo. Às vezes eu digo, Senhor, eu não pensei de viver a chegar até esse momento, a esse tempo que eu estou vivendo, porque eu tenho consciência que eu estou vivendo o tempo do fim. Nós somos a geração do Apocalipse. Jesus está voltando, a sua igreja vai ser arrebatada. Glória a Deus. Mas eu sei que cada um que está aqui, eu olho para vocês, vejo o seu rostinho, e eu fico pensando no meu coração, qual a necessidade de cada um nesses dias que nós vivemos. Nós somos ameaçados por enfermidades, todo mundo de máscara. Tem que cumprir com a obrigação, com o dever, tem que usar mesmo, tem que usar álcool gel, tem que lavar as mãos. Tudo isso tem que ser feito, não é? Nós temos que cumprir. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nós dependemos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tenha confiança em Deus, ele é real. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa palavra é confiável, porque não é a palavra de homem. Está escrito, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que tenha prometido alguma coisa e se arrependa do que prometeu. Deus tem a sua mão firme, bem posicionada, Ele cuida do seu povo, Ele cuida dos seus. Pode entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, que Ele tudo fará. O mundo está sendo ameaçado por enfermidades. Hoje, para manter uma vida financeira saudável, para poder cuidar dos negócios, da família, das necessidades, é um desafio. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, nesta manhã, enfrentam esses desafios, essa dificuldade. Muitos estão, como eu e alguns, tentando se equilibrar para manter aquilo que sempre foi, que agora já não está sendo do mesmo jeito. Ontem fui abastecer o carro
O que eu gastava para normalmente completar e vir, eu paguei o dobro. E eu sei que isso não acontece só com o pastor Paulo, acontece com cada um de vocês. E os desafios vão sendo cada vez maiores, porque são chegados tempos diferentes. É um desafio hoje para manter o equilíbrio em família. As famílias estão sendo atacadas, estão sendo atingidas por todas essas situações. E há uma aflição no nosso coração, há uma angústia, há um perplexo, não só para nós, mas por todo mundo, aonde existe alguém passando por essa situação, porque é bíblico o que está acontecendo. Tudo isso foi previsto por Jesus. Só que nós lemos, achamos que não seria para o nosso tempo, mas tem chegado. E eu sei que você me olha, ouve o que eu estou falando, está ouvindo o que eu estou falando, e talvez quem esteja nos vendo pela internet, que não nos conheça, talvez acessando pela primeira vez, e pode dizer assim: que tem esse homem para me oferecer? Que tem esse discurso para trazer até a minha vida? O que pode acontecer? Será que ele vai fazer um milagre no final? Vai ter um grande finale? E vai acontecer um milagre, uma luz no fim do túnel, porque tudo isso que o senhor está dizendo é verdade, mas qual é a solução? Nós precisamos de respostas. Poderia, pastor Paulo, fazer algum milagre em minha vida? Porque nós tememos a enfermidade, tememos as necessidades financeiras, tememos o desequilíbrio familiar. É interessante que, se cada um tivesse que fazer uma relação das suas necessidades, agora, se você pudesse escrever no papelzinho, quantas coisas nós veríamos? Preciso de uma bênção financeira, preciso de uma cura de uma enfermidade, preciso de paz na minha casa, preciso disso, preciso daquilo, preciso de um emprego. É impressionante a capacidade que nós temos de enxergar as nossas necessidades materiais. Tudo que diz respeito à nossa vida humana. E temos uma capacidade para negligenciar a nossa vida futura. Pelo amor de Deus, pastor, não fala em morte. Não fala nisso agora, não. Eu não pretendo morrer agora. Quero ficar um pouquinho mais. Interessante que a coisa está braba, mas nós queremos um pouquinho mais. E o céu que nos espera? As ruas de ouro que a Bíblia fala, o futuro de salvação, a presença de Deus. Irmãos, eu sei que a conversa é para começar, não me fale em morte, deixe-me viver como se isso não fosse acontecer. Eu não quero pensar nisso agora, mas Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Você já leu isso na Bíblia? Hebreus 9:27. Então, quando nós nascemos, entramos nesse mundo, nós já estamos caminhando para a morte. Porque a nossa vida tem um tempo determinado por Deus. E eu acredito que o Senhor não esqueceu de mim. Uma hora Ele chama. Toda noite, quando eu vou ajoelhar para orar antes de dormir, eu digo: Senhor, se for essa noite, me recebe aí. Quando eu acordo de manhã, digo: Senhor, o Senhor me concedeu enxergar a luz de um novo dia. Se for agora durante o dia, me prepara. Temos que estar preparados, irmãos. Quando você vai viajar, vai fazer uma viagem, você prepara as malas, a roupa, prepara tudo, porque você vai viajar. Está na expectativa de fazer o seu embarque. Irmãos, Salmo 48:14 diz que este Deus é o nosso Deus, será nosso guia até a morte. Ele vai nos levar até o final.
e depois da morte física teremos em Jesus Cristo vida eterna no reino celestial. Por isso que o Salmo 16, 116, versículo 15 diz que aos olhos do Senhor é preciosa a morte dos seus santos. Terminar a carreira, guardar a fé, subir com Jesus. Verdade é que nós não fomos preparados para a morte. Eu conversava isso com o pastor Zé Reis agora no carro. Quando Deus nos criou para a eternidade. A morte é uma anomalia, ela nos assusta, ela foge daquilo que foi o início, como Deus determinou. Mas não se assuste, Deus nos deu e nos trouxe uma grande salvação por Cristo Jesus, e ela é real. Ela é real. A verdade é que nós nos preocupamos com tantas coisas materiais. Se colocar na lista de prioridades, é o carnê que precisa ser pago, é o carro que eu preciso trocar, é a casa que eu vou negociar, é o terreno que eu vou comprar, é a viagem que eu vou fazer, é a faculdade do meu filho. E é uma lista de prioridades que é uma coisa impressionante. Verdade é que nós negligenciamos ou não damos a mesma prioridade para a nossa vida espiritual, para o nosso futuro espiritual. Você já leu na Bíblia sobre aquelas duas irmãs, Marta e Maria, que Jesus foi fazer uma visita para elas? Aí Maria estava conversando com Jesus, diz a Bíblia que ela sentou aos pés dele, ouvindo ele falar. E Marta estava ali preocupada, preparando talvez um lanche, um alimento, alguma coisa para Jesus. E Maria estava ali se deleitando no papo com Jesus. E Jesus, tome Bíblia. Aí Marta disse: Senhor, o senhor não percebeu que eu estou aqui atrapalhada, preparando alguma coisa, tal? A Bíblia não diz que ela falou assim, eu estou enfeitando um pouquinho. Mas ela cobrou de Jesus a ajuda da sua irmã. Jesus disse assim: Marta, Marta, estás ansiosa, fatigada com tantas coisas. Maria escolheu o quê? A boa parte. Será que Jesus estava conversando com Maria? Eu acho que ela estava falando do carnê que ela não tinha conseguido pagar. Senhor Jesus, estou com um problema, eu comprei, fiz uma compra na loja e está difícil, dá para o senhor resolver o problema? Senhor, o senhor não acredita, eu estou com uma dor nas costas, que eu não dormi essa noite. Mas Jesus diz que ela estava conversando com ele, recebendo, ouvindo sobre a boa parte. Qual é a boa parte que Jesus tem para oferecer? A redenção. Jesus estava falando com ela da salvação da sua alma. E hoje, irmãos, nós estamos focados, as igrejas, as denominações, os locais religiosos estão focados no que Deus possa oferecer para resolver os nossos problemas temporais, quando só um é o essencial: o nosso futuro, a vida eterna. Maria não estava falando de uma decepção amorosa, nem do carnê, nem de outras necessidades. Ela estava ouvindo Jesus falar da vida eterna. Interessante que há uma pergunta, uma questão. Será que todos nós que estamos aqui na manhã desse domingo temos absoluta certeza, convicção, garantia da salvação da sua alma? Você tem certeza disso? Tem, Paulinho? Por quê? O que te dá certeza? O que é que garante a tua salvação? O que é que traz essa convicção no seu coração?
E eu estava relembrando, ao longo da minha caminhada ministerial, eu já conversei com muita gente que era batizada, membro da igreja. Mas por que você vai para o céu? Por que você tem certeza da sua salvação? Ah, pastor, eu não sou uma pessoa ruim. Sou uma pessoa que eu não faço mal para ninguém. Ô, pastor, eu vou para o céu, batizei, fiz o curso, tudo, o pastor me orientou, desceu às águas do batismo. Sou membro da igreja agora, tenho carteirinha e tal. Pastor, faço parte do ministério, sou diácono, sou presbítero. Irmãos, eu ouço tantas respostas, já ouvi tantas respostas sobre a convicção que a pessoa diz ter da salvação da sua alma, por motivos que ela põe na sua própria capacidade, no seu realizar, na sua possibilidade de salvação. Não há possibilidade de salvação sem Jesus Cristo. Muitos dizem assim: pastor, eu fumava, não fumo mais, eu parei de beber. Pastor, o senhor não sabe como é que eu me visto, agora mudei o modelo das minhas roupas, eu agora visto diferente, meu cabelo é diferenciado. Irmãos, todas estas coisas têm que acontecer e podem eventualmente acontecer como uma obra realizada pela presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Quando Jesus entra verdadeiramente na nossa vida, Ele traz transformações que alcançam o nosso vestuário, nossa forma de falar, nossos passeios, nossos programas, nossos divertimentos. Tudo é afetado pela presença de Jesus. Mas a salvação é feita por Ele, só Ele, por Ele, tudo Ele. A pastora Fúvia gosta muito de falar, tudo por Ele, é Ele. Ele realizou toda a obra completa. Agora, quando Ele entra na nossa vida, Ele traz transformações. Muitos dizem assim: estou estudando a Bíblia. Deve estudar mesmo. Mas mais do que estudar a Bíblia tem que ser real, tem que ser vivida. Tem gente que põe a Bíblia em cima da estante, num pedestal ali, porque diz que o diabo não entra, né? E ainda deixa aberta no Salmo 91, que é uma afronta para o diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo conhece a Bíblia melhor que qualquer um de nós. Ele conhece a Bíblia de ponta a ponta. Ele não teme a Bíblia aberta em cima de uma estante, ele teme a Bíblia vivida por você nos seus ensinamentos. Aí o diabo teme quando você está vivendo os ensinamentos bíblicos. Aí é problema para ele. Mas enquanto você é apenas um leitor da Bíblia e pensa que a Bíblia é um patuá, a Bíblia não é patuá, a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, conclusão: nós não temos nada de nós mesmos que nós possamos fazer para garantir a nossa salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela fé, pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Quer que eu diga uma coisa para você? Alguém diz assim, alguém já possa ter perguntado para você: como é que você pode ter certeza da sua salvação? Tenho certeza que já perguntou para cada um de nós, que já perguntaram para mim: como é que você pode ter certeza que você vai para o céu? Já perguntaram para a irmã? Que a pessoa não entende, a pessoa não compreende. Mas nós sabemos, porque é uma experiência. Quando Jesus entra na vida de alguém, é uma experiência sobrenatural, não tem explicação humana, não dá para colocar num tubo de ensaio. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma, como Ele transformou a vida de Paulo de Tarso na estrada de Damasco. É um choque, é um impacto, arrebenta com o poder das trevas. Há uma ação sobrenatural pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Nós temos consciência do pecado porque somos convencidos pelo Espírito Santo. Temos consciência das coisas espirituais da nossa salvação. Isso não dá para explicar. Isso é uma coisa que é vivenciada de uma forma milagrosa. Tem explicação. Não dá para querer transferir. A gente pode falar a respeito. Se for da vontade de Deus quebrantar o coração, abrir o entendimento, trazer luz espiritual, é só Deus que pode fazer isso, irmãos. Você pode pegar para uma pessoa sentada e pregar. Se Deus não tocar, se Deus não tiver misericórdia, a pessoa ouve numa semana. Tem gente que passa 30 anos dentro da igreja e não se converte. Já lemos testemunhos de pastores contando que viveram no ministério 20, 30 anos pregando e não eram convertidos. Conversão é um milagre que transforma a vida do ser humano. É a realidade da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Deus te abençoe se você tem essa experiência. Guarda esse tesouro, é Ele que vai te levar para o céu. Queria ler com você 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Vai ajudar um pouquinho naquilo que eu estou falando para você. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 16. Que diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha só, ora, o homem natural, o ser humano natural, na sua mente natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você acha que o mundo pode nos compreender? Você acha que o mundo vai te entender? Se você tem a mente de Cristo, o mundo não entende, não compreende. Você leia esse texto, você medite nesse texto, é o que nós estamos falando. O que é espiritual, que foi transformado pelo poder salvador de Jesus Cristo, tem uma mente renovada, compreende as coisas de Deus, enxerga o que o mundo não enxerga. O mundo está aí, vivendo um caos, um desespero, uma agonia, um espanto, um temor, tão assombrados. Mas os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Meus parentes ligam para casa, que eu e a Dulce somos os mais novos da família, então eles ficam preocupados. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Um monte deles estão tudo aí padecendo, sofrendo, corre para o hospital, vai para cá, vai para lá. Eu digo, nós estamos bem. Nós estamos bem. Mas o que vocês fizeram? Oramos, nós oramos. Nós oramos. Nós dobramos o joelho de manhã, de tarde, de noite. Olha, funciona. Sabe que funciona, pastor? Funciona. E nós estamos aguardando Jesus voltar. E estamos nos preparando para os desafios que a Igreja de Cristo irá enfrentar nos próximos dias, diante de tudo que está acontecendo.
Esteja preparado, seja valente, firme-se na fé, fortaleça seu ministério, a sua fé em Jesus Cristo. E a oração, viu, irmãos? Vou fazer uma pergunta para você. Você pensa em muitas coisas durante o dia, desde que você acorda, abre os olhos, já começa a pensar, já vem um monte de problema, um monte de situação. Você já procurou fazer uma avaliação das coisas que passam pela tua mente, pelo teu raciocínio, desde que você acorda até a hora que você vai dormir? Desses pensamentos, raciocínios que você passam pela tua mente durante todo o dia, quantos por cento pertencem às coisas materiais? E quanto por cento são dedicados às coisas de Deus, às coisas espirituais? Você é um pouquinho louco ou é bastante louco pelas coisas espirituais? Precisa saber. A pastora Fúvia, por exemplo, eu acho que ela é meio doidinha, ela já acorda pensando em Deus, já acorda cantando, eu não sei do que ela canta. Acorda cantando. O mundo está pegando fogo, está se diluindo, tem um turbilhão de coisas acontecendo, ela acorda cantando, oh, glória a Jesus, tal. Quanto da tua mente, dos teus pensamentos, das tuas preocupações, do teu raciocínio, quanto por cento é dedicado durante o dia às coisas de Deus? 90% você pensa nos seus problemas, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus desafios, tudo material. No que se resume a tua vida espiritual? Irmãos, vida espiritual é real, ela existe. Você tem uma vida material, humana, e você depende de algumas coisas que você tem que fazer para manter a sua vida física, material, em ordem. Você precisa se alimentar bem, o que é difícil, mas precisa. Comer umas frutinhas, comer uma comida saudável, fazer um exercício e tal. Então tem várias coisas que você faz para manter a sua vida física, a sua vida material em ordem. A vida espiritual também exige de nós. E tem crente em Jesus Cristo que está com uma vida espiritual anêmica, está quase indo para a UTI, não tem nem soro, está ruim, porque a nossa vida espiritual, do que é feita a tua vida espiritual, no que se resume a tua vida espiritual? O culto que você vem domingo de manhã, você passa 2 horas aqui, e depois você volta no outro domingo, para cultuar mais 2 horas, quanto de leitura bíblica? Você já leu a Bíblia de joelho, dobrado na beira da cama, inclinado com a Bíblia aberta? Gostoso, né, irmão? Sentindo a presença de Deus inclinado ali. Você já orou de joelho? Com a Bíblia aberta em cima da cama, assim, né? A Bíblia é uma delícia. Eu, pelo menos, sinto muita presença de Deus. Você já sentiu Deus mostrando, fazendo você entender alguns textos bíblicos que você não entendia, né, irmã? E de joelho dobrado, lendo, só você no seu particular, no seu isolamento com Deus, o Espírito Santo fala com você, irmão. Você passa ali 20 minutos, meia hora, 40 minutos, quando você levanta, você sai sentindo aquela presença gloriosa de Deus. Isso é alimento espiritual. Jejuar, é bom jejuar. Quando a carne enfraquece, o espírito fica mais solto, né? Quando a carne fica fraquinha, o espírito fica mais à vontade. Pelo amor de Deus, não vem com aquela história de estou jejuando essa semana, não estou comendo chocolate, essa semana eu não estou comendo picanha. Meu irmão, jejum para judiar da carne. Misericórdia. É que eu venho num tempo, eu venho do tempo dos dinossauros, crente, evangélico. Então, eu falei, pastor, eu estava na arca. Porque na época que eu jejuava,
era jejum de comida e água, era para valer. Mas eu sentia tanto a presença de Deus, irmãos. Que coisa gloriosa, que coisa gloriosa, que coisa boa. Sabe, sentir a presença do Senhor. Nós precisamos sentir essa presença real, irmãos. Não podemos viver de historinha, não de emoções, não. Nós temos que viver a realidade. Deus é grande demais. Tenho saudade das vigílias. Saía do culto e ia para as vigílias. Ele conhece, a sua avó, né? Conhece, ele sabe. Saía do culto às 10 horas da noite e ia para a vigília. Lá no salãozinho, tal, no fim do mundo. Aquelas veinhas de birote na cabeça. Aqueles irmãozinhos com a camisa toda levantada para cima. A vigília começava às 10 horas, terminava às 6 horas da manhã. E ninguém queria ir embora. Não é verdade? Irmãos, as coisas mudaram muito, a vida mudou muito, as situações mudou muito. E tudo isso foi ficando perdido na distância, mas Deus continua sendo o mesmo. Se nós queremos ver milagres, ações, operações, irmãos, eu falo para vocês, porque me dói no coração ver essa ausência dessa presença, desse poder, dessas manifestações. Num dia 7 de setembro, há muitos anos atrás, na Praça da Sé, num domingo à tarde, tinha uma concentração com mais de 10 mil pessoas. Praça João Mendes, Praça Clóvis, tudo tomado pela população. E tinha um homem de Deus pregando. Quando está chegando no final do culto, ameaçou um temporal, um vendaval, nuvens escuras, vento para todo lado, todo mundo começou a balançar. O homem de Deus disse assim: não, ninguém sai do seu lugar. Ó Deus, não deixa chover enquanto eu não terminar o culto. Irmãos, eu estava lá. Chovia na Praça Clóvis, ao redor da Praça Clóvis, ao redor da Praça João Mendes, e não chovia sobre o culto que estava acontecendo. A gente olhava para o chão e a água corria, que o chão era meio inclinado, a água correndo da chuva que vinha de lá. Quando ele terminou o culto, ele disse: em nome de Jesus está encerrado o culto, Deus te abençoe. Ó Deus, pode abrir a janela. Não deu tempo de abrir o guarda-chuva. Irmãos, era Deus presente. Era Deus presente. Sabe o que acontece? Eu estava contando esses dias, contei para a irmã Cris. Parece que nós somos tão simples que nós precisamos de coisas que fortaleçam a nossa fé. Um dia numa concentração, estava marcada uma concentração lá nos Campos Elíseos, e fizeram um palanque, o pastor ia pregar, era um culto ao ar livre, ia ser uma bênção, veio muita gente, foi anunciado cura divina e tal. Só que caiu um temporal à tarde, tudo molhado, palanque molhado, tudo molhado. E era um pastor que já dorme no Senhor, já descansa no Senhor, pastor Silas Araújo França. Ele estava no palanque, né, começou o culto e tal. Depois ele começou a orar pelos enfermos. E tinha uma senhora paralítica na cadeira de roda, que ela queria receber oração, porque ela queria que ela ia ser curada. E ela veio para frente, trouxeram a cadeira, empurraram a cadeira, e o pastor estava aqui em cima. Só que não se sabia, por causa da chuva, molhou os equipamentos e estava dando choque. Só que como ele estava com o pé em cima da madeira, em cima do púlpito, ele não passava para ele. Na hora que ele pôs a mão em cima da irmã, para orar em nome de Jesus, ela saiu andando. O choque fez ela crer. Foi Deus, pastor, foi Deus. Às vezes nós precisamos de um choque. E às vezes Deus permite essas ajudas para nós entendermos que Ele é real e Ele cura. Porque o que curou ela não foi o choque, foi a fé no coração dela. Muitas vezes na nossa pequenez, nós precisamos disso.
Eu sei que a pastora Fúvia gosta muito de ler biografias, o pastor Everson também. Moody, Finney, Wesley, Spurgeon, Jonathan Edwards, George Whitefield e tantos outros. Se hoje, nesse domingo, agora de manhã, não fosse o pastor Paulo, mas fosse um desses homens pregando aqui nesse púlpito e falando com você, eu quero te dizer uma coisa, ele estaria pregando sobre a salvação da sua alma, que é o mais importante. É o mais importante. Eles estariam pregando sobre salvação, salvação e salvação. Um dia um homem procurou a Jesus, dizendo: ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Esse homem se chamava Nicodemos, e ele procurava o caminho da salvação. E Jesus disse: necessário te é nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo, precisamos ter a nossa vida transformada. O meu desejo é que a salvação de Cristo, essa manifestação poderosa de Deus, seja uma grande e verdadeira realidade na tua vida. Que você viva os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus. Eu sei que os nossos amados pastores, Haroldo e Fúvia, lutam por isso, anseiam por isso, desejam por isso, estão fazendo tudo o que podem por isso, mas eles não vão fazer sozinhos. Nós precisamos ter homens e mulheres de Deus dispostos nessa caminhada. Dias difíceis para a Igreja de Cristo nos esperam. Estava ouvindo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes esses dias, ontem ou anteontem, e ele viajando por vários países, por vários locais, pela Europa. Impressionante as igrejas que estão sendo fechadas, porque não tem mais membros. Não tem mais membros. Ele entrou numa igreja antiga, centenária, que ele conhecia há muitos anos. Quando ele entrou, tomou um choque, tinha um balcão, tinha bebidas, se transformou num bar. Biblioteca, as igrejas estão se fechando porque não tem mais povo. Irmãos, vamos guardar a nossa fé. Vamos preservar esse ministério santo que Deus tem preservado. Que Deus fortaleça a tua vida espiritual. Eu peço as vossas orações pela cidade de Conchas, por esse meu amado pastor Zé Reis, que Deus me colocou ao lado dele. Foi ele quem orou pelas ofertas hoje. Esse homem estava orando ao Senhor, e eu estava sendo resposta da oração quando vi uma visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. A visão que Paulo teve, né? E nós temos ali um campo de trabalho muito grande, precisamos de obreiros, precisamos de bastante coisa, mas Deus tem suprido as nossas necessidades. Fique de pé.